Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Mas. Eu sou Suzane Madruga. E eu sou Glênio Madruga, puritanizando nesse domingo. Eu, hein? Episódio de hoje, A Consoada do Quaker. De Nathaniel Hawthorne. Nathaniel Hawthorne, escritor americano nascido em 1804 e falecido em 1864, considerado o primeiro grande escritor dos Estados Unidos. Ele era um sujeito bem relacionado também. Na época de estudante, chegou a conhecer o Franklin Pierce, que futuramente ia se tornar presidente dos Estados Unidos, e alguns anos depois estabeleceu uma forte amizade com Herman Melville, o autor de Moby Dick. Mal relacionado, moço. Opa! Para completar sobre o nosso querido Hawthorne. Já ouviram falar do puritanismo americano? Pois então, o Nathaniel era neto de um dos juízes que atuou no caso das bruxas de Salem. Mais que isso, ele passou esse puritanismo para a literatura e escreveu um dos grandes romances psicológicos do século XIX. Qual? E talvez o maior romance da literatura americana. Qual? A Letra Escarlate. Oh! Em breve na Rádio Caractere. Já adiantando, que negócio é esse de Quaker? A primeira lembrança que a gente tem é daquela embalagem amarela quadradinha de farinha de aveia. Exatamente. Mas historicamente, os Quakers são um grupo religioso chamado oficialmente de Sociedade Religiosa dos Amigos, que surgiu a partir de um braço do protestantismo inglês lá no século XVII. Eles valorizam a simplicidade, o pacifismo e o puritanismo, além da solidariedade e da filantropia, por serem enfaticamente tementes a Deus. E quem teme, treme de medo. Os outros grupos apelidaram os membros da Sociedade dos Amigos de tremedores, ou em inglês, Quakers. Muito obrigada. Olha só o esclarecimento. Farinha de aveia também é cultura. Exato. Neste conto, o Hawthorne vai trazer pra gente a história do ferreiro Quaker John Inglefield. Ele era viúvo, era uma noite de Natal na sua casa, ele estava com a família. Na verdade, com alguns membros da família. Ele estava com uma filha e um filho que já estudava teologia e voltou para casa para passar o Natal com o pai. Eles haviam acabado de jantar, estavam esperando a hora da ceia. E essa hora da ceia é um momento de reflexão, de leitura das palavras sagradas e tudo mais. Antes da ceia, ele começa a lembrar da sua esposa, de quem ele sentia muita saudade. E de outra pessoa da família também que ele não queria ter saudades, mas ele sentia. Em determinado momento, na cadeirinha que seria da sua esposa, que ficava sempre vazia no mesmo lugar, surge a figura de uma outra mulher, da filha Prudence. Ela estava sentada ali naquela cadeira, ou pelo menos a sua imagem, com o mesmo cabelinho, com a mesma roupa de quando ela morava com seu pai. Ele observou, olhou-a, notou os seus modos muito iguais, muito semelhantes a quando ela vivia com ele, e ficou impressionado. O que ela está fazendo aqui? E ela disse: eu vim passar a ceia com vocês, pai. Vocês já jantaram, eu sei, eu perdi o jantar. Mas me permita passar a ceia com vocês. Nesse momento, a irmã gêmea da Prudence fica toda feliz, quer abraçar a irmã, mas Prudence diz: não, melhor que você se afaste. E ela não permite que ninguém se aproxime. Todos parecem muito alegres, porque afinal de contas a família estava reunida. Apesar desse distanciamento, apesar desse modo que aquela filha estava se comportando, apesar de fazer algum tempo que ela não aparecia junto da família, chega o momento da ceia. Eles vão se reunir para fazer as leituras sagradas, para comemorar o Natal. Nesse momento, Prudence diz que tem que sair, que precisa se afastar. O pai chama várias vezes, pede para que ela fique, pede para que ela reveja a sua vida, para que ela volte a ser o que era. E ela diz que não é mais possível. Eles então voltam às suas atividades natalinas. Enquanto em outro canto, um pouco distante dali, a filha Prudence, num lugar completamente diferente daquela ideia que o seu pai tinha a respeito dela. Uma visita natalina, apenas para dar um oi. Pega um livro, relaxa o corpinho e até amanhã.
vai trazer pra gente a história de um Ferreiro Rocher. Não. Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.